A Austrália é um dos lugares mais extremos e imprevisíveis do planeta. Isolado por milhões de anos, esse continente desenvolveu uma natureza única, onde a sobrevivência depende de adaptações precisas e onde cada animal carrega características moldadas por um ambiente implacável. Calor intenso, secas prolongadas, incêndios naturais, florestas densas e áreas costeiras violentas criaram um cenário onde a vida prospera sob constante risco. Este documentário mergulha na Austrália selvagem para revelar como alguns dos animais mais emblemáticos do país enfrentam uma das naturezas mais letais da Terra. Aqui nada é simples. O território australiano abriga predadores silenciosos, espécies territorialistas e animais que desenvolveram estratégias extremas para sobreviver. A paisagem muda rapidamente, alternando entre desertos áridos, florestas tropicais, planícies abertas e zonas costeiras repletas de vida. Cada ambiente impõe desafios específicos, e apenas os mais adaptados conseguem resistir. Ao longo desta jornada, vamos conhecer animais que se tornaram símbolos dessa luta constante entre vida e perigo. Entre os campos abertos e savanas australianas, o canguru domina o território com força, velocidade e resistência. Seus saltos longos e poderosas patas traseiras não são apenas uma forma de locomoção, mas também uma defesa eficaz contra ameaças. Nas florestas de eucalipto, o coala parece viver em tranquilidade, mas sua sobrevivência depende de uma dieta altamente especializada e de um equilíbrio delicado com o ambiente, tornando-o extremamente vulnerável a mudanças climáticas e incêndios. Mais ao sul, na ilha da Tasmânia, surge uma das criaturas mais intensas do continente, o diabo da Tasmânia. Pequeno em tamanho, mas feroz em comportamento, ele é um predador e necrófago essencial para o equilíbrio ecológico, conhecido por sua força, vocalizações agressivas e capacidade de enfrentar adversários maiores. Nas florestas tropicais do norte, o casuar caminha como uma relíquia pré-histórica. Com aparência imponente e comportamento territorial, ele é considerado uma das aves mais perigosas do mundo, capaz de se defender com extrema violência quando ameaçado. E ao longo das costas e estuários, o pelicano australiano domina o ambiente aquático com sua envergadura impressionante e um dos bicos mais eficientes da natureza. Adaptado à pesca em águas abertas e rasas, ele revela como até mesmo as aves costeiras precisam de precisão e resistência para sobreviver nesse território desafiador. Ao longo deste documentário, você vai descobrir como esses animais enfrentam predadores, escassez de recursos, mudanças climáticas extremas e a constante presença do perigo. Cada espécie apresentada aqui revela um aspecto diferente da Austrália selvagem, um lugar onde a natureza não oferece concessões e onde sobreviver exige força, inteligência e adaptação constante. Prepare-se para explorar um continente onde a vida foi moldada pelo risco, onde cada movimento pode ser decisivo e onde a natureza mostra seu lado mais brutal e fascinante. Esta é a Austrália selvagem, uma terra de predadores mortais e desafios extremos, onde apenas os mais preparados conseguem existir. O canguru é um dos animais mais emblemáticos da Austrália e um verdadeiro símbolo da adaptação à vida em ambientes extremos. Presente principalmente nas planícies abertas, savanas e regiões semiáridas do continente, ele enfrenta um território marcado por calor intenso, escassez de água e longas distâncias entre áreas de alimento. Para sobreviver nesse cenário implacável, o canguru desenvolveu um conjunto de habilidades físicas e comportamentais que o tornam um dos mamíferos mais eficientes da natureza australiana.
Sua forma de locomoção é uma das adaptações mais impressionantes. Utilizando saltos longos e potentes, o canguru consegue percorrer grandes distâncias, gastando menos energia do que se caminhasse. As patas traseiras extremamente musculosas funcionam como molas naturais, enquanto a cauda longa e robusta atua como um contrapeso essencial para manter o equilíbrio. Essa combinação permite que o animal alcance altas velocidades, fugindo de predadores e explorando vastas áreas em busca de alimento. Além da velocidade, o canguru possui força defensiva significativa. Quando ameaçado, ele pode usar suas patas traseiras para desferir golpes poderosos, capazes de ferir seriamente um predador. Em situações extremas, também utiliza a cauda como apoio para se erguer e lutar, demonstrando que não é apenas um herbívoro passivo, mas um animal preparado para enfrentar o perigo quando necessário. Essa capacidade de defesa é crucial em um ambiente onde predadores e ameaças são constantes. A alimentação do canguru é baseada principalmente em gramíneas e plantas resistentes à seca. Seu sistema digestivo é altamente eficiente, permitindo extrair o máximo de nutrientes de vegetação pobre e fibrosa. Além disso, o canguru possui a habilidade de conservar água de forma extraordinária, conseguindo sobreviver longos períodos sem beber. Ele ajusta sua atividade para os horários mais frescos do dia, evitando o calor extremo e reduzindo a perda de líquidos, uma estratégia essencial para viver em regiões áridas. Socialmente, os cangurus vivem em grupos conhecidos como mob, que oferecem proteção coletiva contra predadores. Dentro desses grupos, há hierarquias bem definidas, especialmente entre os machos, que disputam território e acesso às fêmeas. Essas disputas podem ser intensas, envolvendo empurrões, chutes e demonstrações de força, mas raramente resultam em mortes. A organização social aumenta as chances de sobrevivência, permitindo vigilância constante e resposta rápida a ameaças. A reprodução do canguru também é marcada por adaptações únicas. As fêmeas possuem a capacidade de pausar o desenvolvimento do embrião em períodos de escassez, retomando a gestação quando as condições ambientais melhoram. Esse mecanismo garante que os filhotes nasçam em momentos mais favoráveis, aumentando as chances de sobrevivência em um ambiente imprevisível. O desenvolvimento inicial do filhote dentro da bolsa é outro exemplo de proteção adaptativa contra o clima extremo e os predadores. Apesar de sua resistência, o canguru enfrenta desafios modernos. A expansão urbana, a fragmentação de habitats e as mudanças climáticas afetam suas rotas naturais e fontes de alimento. Incêndios florestais cada vez mais intensos também representam uma ameaça crescente. A convivência com atividades humanas exige adaptações adicionais, nem sempre suficientes para garantir a segurança da espécie. O canguru representa a essência da Austrália selvagem: força, resistência e adaptação em meio ao perigo constante. Ele não apenas sobrevive em um dos ambientes mais letais do planeta, mas prospera, transformando desafios extremos em vantagens evolutivas. Observar um canguru cruzando as planícies australianas é testemunhar a luta diária pela sobrevivência em sua forma mais pura. Uma demonstração viva de como a natureza molda seus habitantes para enfrentar o implacável. À primeira vista, o coala parece representar o lado mais tranquilo da Austrália selvagem. Com movimentos lentos, expressão serena e longos períodos de descanso, ele contrasta com a imagem de um continente marcado por predadores mortais e ambientes hostis. No entanto, por trás dessa aparência pacífica, existe um animal extremamente especializado, cuja sobrevivência depende de um equilíbrio delicado com a natureza australiana.
O coala é um exemplo claro de como a adaptação extrema pode ser tanto uma força quanto uma vulnerabilidade. O habitat do coala está diretamente ligado às florestas de eucalipto, árvores que fornecem praticamente toda a sua alimentação. As folhas de eucalipto são pobres em nutrientes e contêm toxinas que seriam letais para a maioria dos animais. O coala, porém, desenvolveu um sistema digestivo altamente especializado, capaz de neutralizar essas substâncias e extrair o máximo de energia possível. Esse processo é lento e exige longas horas de digestão, o que explica por que o coala passa a maior parte do dia dormindo, conservando energia em um ambiente onde o alimento é difícil de processar. A vida nas copas das árvores oferece proteção contra muitos predadores, mas também impõe desafios. O coala precisa se deslocar com cuidado entre galhos, mantendo equilíbrio e força para subir e descer grandes alturas. Suas garras afiadas e membros fortes permitem agarrar firmemente o tronco das árvores, mesmo durante ventos intensos ou chuvas. Essa adaptação é essencial para sobreviver em florestas sujeitas a mudanças climáticas bruscas e incêndios frequentes. Apesar de seu comportamento aparentemente solitário, o coala possui uma complexa estrutura social baseada em territórios. Os machos utilizam vocalizações profundas e potentes para marcar presença e afastar rivais, sons que ecoam pelas florestas durante a noite. Essas vocalizações são fundamentais para a reprodução e para evitar confrontos físicos, que poderiam resultar em ferimentos graves. O território de um coala está diretamente ligado à disponibilidade de árvores adequadas, tornando-o altamente sensível à perda de habitat. O fogo é um dos maiores desafios enfrentados pelos coalas. Incêndios florestais cada vez mais intensos e frequentes destroem vastas áreas de eucalipto, eliminando tanto abrigo quanto alimento. Durante esses eventos, os coalas têm pouca capacidade de fuga rápida, tornando-se extremamente vulneráveis. Mesmo após os incêndios, a recuperação do habitat é lenta, dificultando a sobrevivência a longo prazo. A escassez de água, agravada por secas prolongadas, também impacta diretamente a saúde desses animais. A reprodução do coala segue um ritmo cuidadoso, alinhado às condições ambientais. As fêmeas dão à luz filhotes extremamente pequenos e imaturos, que permanecem na bolsa por vários meses. Durante esse período, o filhote depende completamente da mãe, aprendendo gradualmente a digerir folhas de eucalipto e a se adaptar à vida arbórea. Esse processo lento garante que o jovem coala esteja preparado para enfrentar os desafios do ambiente antes de se tornar independente. Apesar de sua imagem popular e carismática, o coala enfrenta sérias ameaças. A destruição de florestas, o aquecimento global e o aumento das atividades humanas colocam em risco sua sobrevivência. Ele se tornou um símbolo da fragilidade dos ecossistemas australianos. Lembrando que até mesmo as espécies mais icônicas podem desaparecer se o equilíbrio natural for rompido. O coala representa um paradoxo da Austrália selvagem, delicado na aparência, mas resultado de uma adaptação extrema. Sua existência depende de um ambiente estável, e sua luta pela sobrevivência reflete os desafios enfrentados pela natureza em um continente onde a vida sempre esteve à beira do limite. Observar um coala em seu habitat natural é compreender que, na Austrália, até a tranquilidade exige resistência. O diabo da Tasmânia é uma das criaturas mais intensas e enigmáticas da fauna australiana. Restrito à ilha da Tasmânia,
Esse pequeno marsupial carnívoro carrega uma reputação feroz que contrasta com seu tamanho relativamente reduzido. Em um ambiente marcado por florestas densas, áreas montanhosas e noites frias, o diabo da Tasmânia ocupa um papel essencial como predador e necrófago, mantendo o equilíbrio ecológico em um dos ecossistemas mais isolados do planeta. Apesar de medir pouco mais de meio metro de comprimento, o diabo da Tasmânia possui uma força impressionante. Sua mandíbula é considerada uma das mais poderosas em proporção ao tamanho do corpo entre todos os mamíferos. Com dentes afiados e uma mordida capaz de triturar ossos, ele consome praticamente tudo de uma carcaça, incluindo pele, cartilagens e órgãos. Essa eficiência alimentar é crucial em um ambiente onde a disponibilidade de presas pode ser irregular. O comportamento do diabo da Tasmânia é predominantemente noturno. Durante a noite, ele percorre longas distâncias em busca de alimento, utilizando um olfato extremamente apurado para localizar presas ou carcaças. Seus sentidos aguçados compensam a visão limitada, permitindo que se mova com segurança em ambientes escuros e complexos. Ao encontrar alimento, o diabo frequentemente emite vocalizações altas e agressivas, um comportamento que serve tanto para intimidar competidores quanto para evitar confrontos físicos diretos. Embora seja conhecido por sua agressividade, o diabo da Tasmânia raramente caça presas grandes sozinho. Ele se alimenta principalmente de pequenos animais, aves e restos deixados por outros predadores. Esse papel de limpador da natureza é fundamental para evitar a disseminação de doenças e manter o ecossistema saudável. Sem a presença do diabo, carcaças permaneceriam por mais tempo no ambiente, alterando o equilíbrio natural. A reprodução do diabo da Tasmânia é marcada por intensa competição. As fêmeas possuem apenas 4 mamas, o que significa que apenas os filhotes mais fortes sobrevivem após o nascimento. Essa seleção natural extrema garante que apenas os indivíduos mais aptos sigam adiante, uma adaptação necessária em um ambiente onde os recursos são limitados. Os filhotes que conseguem se fixar nas mamas permanecem na bolsa por meses, crescendo rapidamente antes de enfrentar o mundo exterior. Nas últimas décadas, o diabo da Tasmânia enfrentou uma ameaça devastadora, uma doença facial transmissível que dizimou grande parte da população. Essa enfermidade, rara entre mamíferos, se espalha por meio de mordidas durante disputas por alimento ou território. O impacto foi profundo, colocando a espécie em risco de extinção. Esforços de conservação, programas de reprodução controlada e monitoramento rigoroso têm sido essenciais para evitar o colapso total da população. Além da doença, a fragmentação de habitats e a interferência humana também representam desafios contínuos. Estradas, atividades agrícolas e expansão urbana aumentam o risco de atropelamentos e reduzem áreas naturais essenciais para a sobrevivência do diabo da Tasmânia. Ainda assim, a espécie demonstra uma capacidade notável de resistência, adaptando-se a mudanças e persistindo em um ambiente cada vez mais pressionado. O diabo da Tasmânia personifica o lado mais brutal da Austrália selvagem. Ele mostra que a sobrevivência nem sempre é silenciosa ou graciosa, mas muitas vezes marcada por confrontos, competição e luta constante. Observar esse animal em seu habitat natural é compreender a importância de cada predador, por menor que seja, na manutenção do equilíbrio da natureza. O diabo da Tasmânia não é apenas um símbolo de ferocidade, mas uma peça vital na complexa engrenagem da vida selvagem australiana.
Entre as florestas tropicais do norte da Austrália, onde a vegetação é densa, úmida e aparentemente tranquila, vive uma das aves mais perigosas do planeta. O casuar é uma relíquia viva da era dos dinossauros, tanto em aparência quanto em comportamento. Alto, pesado e extremamente territorial, ele domina o ambiente com uma presença silenciosa e intimidadora. Na Austrália selvagem, o casuar não foge do perigo. Ele o enfrenta. Com mais de 1,5 metro de altura e um corpo robusto, o casuar é incapaz de voar, mas compensa essa limitação com força física e velocidade surpreendentes. Suas pernas são musculosas e terminam em garras afiadas, incluindo uma garra central longa e curva, capaz de causar ferimentos graves. Em situações de ameaça, o casuar pode atacar com chutes rápidos e precisos, tornando-se um dos animais mais perigosos para humanos e predadores que invadem seu território. Apesar de sua fama agressiva, o casuar desempenha um papel ecológico essencial. Ele é um dos principais dispersores de sementes das florestas tropicais australianas. Alimentando-se de uma grande variedade de frutos, o casuar percorre longas distâncias e espalha sementes intactas por meio de suas fezes, contribuindo diretamente para a regeneração da floresta. Algumas espécies de plantas dependem quase exclusivamente do casuar para se reproduzir, o que o torna uma peça-chave no equilíbrio do ecossistema. O comportamento do casuar é altamente territorial. Ele prefere evitar confrontos, mantendo-se oculto na vegetação densa, mas reage de forma extrema quando se sente ameaçado ou encurralado. Durante a época reprodutiva, essa agressividade se intensifica. Curiosamente, após a postura dos ovos, é o macho que assume a responsabilidade de incubá-los e cuidar dos filhotes. Durante meses, ele permanece vigilante, protegendo os ovos e guiando os jovens pela floresta, ensinando-os a encontrar alimento e a reconhecer perigos. A adaptação do casuar ao ambiente tropical é evidente em cada detalhe de seu corpo. O capacete ósseo no topo da cabeça, conhecido como caço, ajuda a proteger o crânio enquanto ele atravessa a vegetação fechada e pode auxiliar na comunicação sonora, amplificando sons de baixa frequência. Seu pescoço azul e vermelho vibrante funciona como sinal visual e desempenha um papel importante em interações sociais e reprodutivas. Apesar de sua força e importância ecológica, o casuar enfrenta sérias ameaças. A destruição das florestas tropicais, a expansão urbana e os atropelamentos em estradas fragmentam seu habitat e reduzem suas áreas de circulação. Além disso, a perda de plantas frutíferas compromete sua alimentação e sua função como dispersor de sementes. A conservação do casuar é diretamente ligada à preservação das florestas tropicais do norte da Austrália. Observar um casuar caminhando lentamente entre as sombras da floresta é presenciar a natureza em seu estado mais primitivo. Ele não representa apenas perigo, mas também equilíbrio. Sua existência conecta o presente a um passado distante, lembrando que a vida selvagem australiana é moldada por forças antigas e implacáveis. O casuar é a prova viva de que, na Austrália, até as aves carregam a marca da letalidade e da sobrevivência extrema. O pelicano australiano é uma das aves mais emblemáticas e imponentes do continente. Presente em rios, lagos, estuários e zonas costeiras, ele se destaca imediatamente por seu tamanho e, sobretudo, por seu bico gigantesco, considerado um dos maiores do reino animal. Em um país onde a vida selvagem costuma ser associada a perigos extremos, o pelicano representa um tipo diferente de domínio.
o da paciência, da estratégia e da eficiência. Seu bico não é apenas uma característica visual marcante, mas uma ferramenta de sobrevivência altamente especializada. A grande bolsa elástica localizada sob o bico funciona como uma verdadeira rede viva, capaz de capturar grandes quantidades de peixes em um único movimento. Ao mergulhar, o pelicano recolhe água e presas ao mesmo tempo, drenando o excesso de líquido antes de engolir o alimento. Esse método permite que ele aproveite ao máximo cada oportunidade de caça, reduzindo o gasto de energia em ambientes onde a disponibilidade de peixes pode variar. Diferente de muitos predadores solitários, o pelicano australiano demonstra um comportamento social complexo durante a alimentação. Em diversas ocasiões, grupos inteiros cooperam para encurralar cardumes, nadando lado a lado e batendo as asas na água para direcionar os peixes para áreas rasas. Essa caça coletiva aumenta significativamente o sucesso do grupo e revela um nível avançado de coordenação entre as aves, algo raro de se observar em ambientes aquáticos. Apesar da aparência pesada e do voo aparentemente lento, o pelicano é um exímio planador. Utilizando correntes de ar, ele pode percorrer longas distâncias com pouco esforço, deslocando-se entre diferentes corpos d'água em busca de alimento. Essa capacidade de adaptação permite que a espécie sobreviva tanto em regiões costeiras quanto no interior do continente, inclusive em áreas semiáridas, onde lagos temporários surgem após períodos de chuva. A reprodução do pelicano australiano está intimamente ligada às condições ambientais. Em anos de abundância, grandes colônias se formam em ilhas ou margens isoladas, onde centenas de ninhos podem ser construídos próximos uns dos outros. Os filhotes nascem vulneráveis e dependem totalmente dos pais, que regurgitam o alimento diretamente em seus bicos. Esse cuidado parental intenso é essencial para garantir a sobrevivência em um ambiente onde predadores e mudanças climáticas representam ameaças constantes. Mesmo sendo um predador eficiente, o pelicano australiano não está imune aos impactos humanos. A poluição das águas, a redução de peixes e a presença de resíduos plásticos afetam diretamente sua alimentação e saúde. Além disso, redes de pesca e linhas descartadas representam riscos graves, podendo causar ferimentos ou morte. Esses desafios mostram que, mesmo espécies bem adaptadas, enfrentam limites diante da interferência humana. O pelicano australiano simboliza um lado menos violento, porém igualmente implacável, da Austrália selvagem. Ele prova que a sobrevivência não depende apenas de força bruta ou agressividade, mas também de inteligência, cooperação e adaptação. Em silêncio, deslizando entre céu e água, o pelicano mantém o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e reforça a complexidade da vida em um dos ambientes mais extremos do planeta. A Austrália selvagem revela um dos cenários naturais mais extremos e fascinantes do planeta. Ao longo deste documentário, vimos que cada paisagem, do deserto escaldante às florestas densas, dos rios silenciosos às costas abertas, abriga criaturas moldadas por milhões de anos de adaptação. Nada aqui é excessivo por acaso. Cada característica, cada comportamento e cada estratégia de sobrevivência existe porque o ambiente exige. A natureza australiana não perdoa erros, e apenas os mais preparados resistem. O canguru, símbolo do país, representa a resistência em terras áridas, onde economizar energia é tão importante quanto avançar. O coala, aparentemente frágil, sobrevive graças a uma especialização extrema, transformando folhas tóxicas em sustento.
O diabo da Tasmânia nos mostra o lado mais brutal e necessário da cadeia alimentar, lembrando que até a morte tem um papel fundamental no equilíbrio ecológico. O casuar, silencioso e imponente, prova que a verdadeira ameaça nem sempre faz barulho antes de atacar. E o pelicano australiano encerra essa jornada, demonstrando que inteligência, cooperação e precisão podem ser tão letais quanto garras ou presas. Esses animais não são apenas espécies isoladas. Eles fazem parte de um sistema delicadamente equilibrado, onde a ausência de um único elo pode desencadear consequências irreversíveis. A Austrália é um laboratório vivo da evolução, um lugar onde a vida se reinventou repetidas vezes para sobreviver ao isolamento, ao clima imprevisível e à escassez de recursos. Preservar esse patrimônio natural não é apenas uma questão ambiental, mas um compromisso com a própria história da vida na Terra. Ao observar esses animais em seus habitats, entendemos que a natureza não é cruel nem gentil. Ela é justa, recompensa a adaptação, pune a fragilidade e segue seu curso independentemente da presença humana. Cabe a nós decidir se seremos apenas espectadores desse espetáculo ou se assumiremos a responsabilidade de proteger o que ainda resta. Se você chegou até aqui, faz parte de um grupo que valoriza o conhecimento, a vida selvagem e as histórias que a natureza tem a contar. Se inscreva no canal para continuar explorando os cantos mais extremos e impressionantes do planeta. Deixe seu like para apoiar esse tipo de conteúdo e ajudar o documentário a alcançar mais pessoas. E nos comentários, diga de onde você está assistindo e qual desses animais mais te impressionou. A sua participação faz toda a diferença para que essas histórias continuem sendo contadas.